Olá, terça-feira, 12 de janeiro de 2021. O Bom Dia Maranhão está começando agora e vamos a alguns dos destaques desta edição. Nos 10 primeiros dias do ano, mais de uma pessoa morreu nas estradas federais que cortam o Maranhão. O governo do estado apresentou o plano de vacinação contra a Covid-19, que deve ser adotado no Maranhão. No estúdio, o Bom Dia Maranhão recebe para uma entrevista o secretário estadual de Saúde, Carlos Lula. Governo empossa novos secretários e Câmara de São Luís aprova a criação da subprefeitura da Zona Rural e Secretaria da Pessoa com Deficiência. E hoje tem Palmeiras e River Plate na tela da TV Difusora, pela Taça Libertadores da América. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. E que seja um ótimo dia, uma ótima terça-feira, agradecendo desde já o carinho da sua audiência. A gente leva muita informação desde as 6 horas da manhã aqui com o Silva Alves, o Bandeira 2, e logo depois tem um Bom Dia Maranhão. Essa terça-feira que seja mais um dia muito abençoado para todos nós, nossa equipe aqui da TV Difusora que acorda bem cedinho para levar muita informação, preparar aí os jornais, o Bandeira 2, o Bom Dia, logo mais você segue acompanhando a nossa programação, levando muita informação para você, um jornalismo com responsabilidade, informação com responsabilidade de todo o estado do Maranhão. E a gente começa esta edição do Bom Dia Maranhão com imagens do trânsito em alguns pontos aqui da capital São Luís, essa prestação de serviço importantíssima que a gente faz aqui logo nas primeiras horas da manhã, você que está acordando com a gente, tomando café conosco, não é isso? Sendo muito bem informado, quer saber como é que está o trânsito, daqui a pouco vai resolver seus compromissos. A gente já mostra alguns pontos aqui da ilha de São Luís, pontos importantes, trechos importantes aqui da capital maranhense. A gente começa mostrando a rotatória da Coab, na Avenida Jerônimo de Albuquerque. Fluxo intenso já, né? Trânsito, principalmente as pessoas que vêm em direção ao bairro da Coab, também saindo do bairro da Coab, né? Trânsito já intenso neste momento, neste ponto da capital maranhense. Inclusive, ponto novo, né? Uma câmera nova localizada ali na Avenida Jerônimo de Albuquerque, nas proximidades ali do elevado da Coab, um ponto de muito fluxo de veículos, diga-se de passagem, será importantíssimo esse monitoramento que é feito pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. Você acompanha imagens ao vivo, essas são imagens ao vivo deste momento do trânsito neste ponto da capital São Luís. Vamos para outro ponto aqui de São Luís, você acompanhando como é que está o trânsito neste momento, logo nas primeiras horas da manhã, outro ponto aqui da cidade, na rotatória da Avenida dos Franceses. Também outra avenida importante, super avenida aqui, importantíssima, com fluxo também grande de veículos, que é a Avenida dos Franceses, uma das maiores avenidas, uma das maiores vias aqui da capital São Luís. Você acompanha também imagens ao vivo, trânsito um pouco mais tranquilo em relação a Jerônimo de Albuquerque, que é a maior avenida que tem aqui em São Luís. Então você acompanha neste momento imagens ao vivo também da Avenida dos Franceses, a rotatória ali dessa que é uma das principais avenidas também de São Luís. Vamos para outro ponto aqui da capital maranhense, as principais avenidas, a gente mostrando como é que está a movimentação nas principais avenidas de São Luís. Avenida Daniel de Latouche, ali próximo ao elevado da Coama, né? Como é chamado, elevado da Coama, que dá acesso aos bairros Bequimão, Angelim, Coama, ou quem vem ali saindo do bairro da Coab, Coatraque, ao bairro do Vinhais, Coafuma, região mais central da cidade. Agora, pouco mais de 7 horas da manhã, trânsito já começa a ficar um pouco mais apertado, né? As pessoas que precisam resolver seus compromissos, claro, tem que sair com antecedência para evitar um fluxo maior de veículos, tem que ter paciência, calma para evitar qualquer tipo de imprevisto no trânsito. Imagens ao vivo deste momento na Avenida Daniel de Latouche, nas proximidades do elevado da Coama. Só para finalizar, uma outra avenida importante aqui também de São Luís, a gente mostra o nosso quarto e último ponto. Nas primeiras horas desta terça-feira, a Avenida Guajajara. O ciclista tem que ter cuidado ali, circulando, né? Está circulando na contramão, provavelmente está indo aí resolver seus compromissos diários, tem que ter bastante cuidado. Ao atravessar também, tem que ser na faixa de pedestre para evitar qualquer tipo de problema. Essas são imagens ao vivo da Avenida Guajajaras, neste momento, o trânsito nessa que é uma das principais avenidas também aqui da capital São Luís. A gente mostrou 4 pontos para vocês que nos acompanham aqui no Bom Dia Maranhão pela TV Difusora. A gente faz essa prestação de serviço todos os dias, 4 pontos importantes, 4 avenidas importantes e rotatórias também a movimentação nessas primeiras horas da manhã desta terça-feira. 7 horas e 5 minutos, a gente segue com essa prestação de serviço aqui no Bom Dia Maranhão. A gente mostra o trânsito agora na segunda maior cidade do estado, ao vivo de Imperatriz, justamente no ponto da Rua Rio Grande do Norte, cruzamento com a Avenida Bernardo Saião, ponto importante também lá da segunda maior cidade do estado, lá em Imperatriz.
agora pouco mais de 7 horas da manhã, 7h04, essas são imagens ao vivo, trânsito bem tranquilo, né? Amanheceu com o trânsito bem tranquilo lá no município de Imperatriz, pelo menos nesse ponto, né? Ali nas proximidades da Avenida Bernardo Saião. Trânsito neste momento bem tranquilo, neste ponto de Imperatriz. Você que nos acompanha também, Imperatriz, quer saber como é que está o trânsito, a gente mostra aqui logo cedinho também no Bom Dia Maranhão. Essas são imagens ao vivo. Grande abraço a todos que acompanham a gente também na cidade de Imperatriz, em toda a região tocantina. Agradeço a sua companhia logo nas primeiras horas da manhã. 7h05, a gente segue levando muita informação para você que acompanha aqui o Bom Dia Maranhão e ainda falando sobre trânsito. O balanço dos primeiros 10 dias do ano, agora uma notícia preocupante, realizado pela Polícia Rodoviária Federal, mostra que 11 pessoas morreram em acidentes nas estradas federais que cortam o Maranhão. Os números da Polícia Rodoviária Federal dos 10 primeiros dias de 2021 mostram que em 31 acidentes, 42 pessoas ficaram feridas e 11 mortes foram registradas. O grande fluxo de veículos desde dezembro ainda se mantém em janeiro, período de férias, situação que, somada a outros fatores como imprudência, resulta em acidentes. Muitos veículos viajando e muita gente dentro dos veículos, inclusive às vezes com excesso de lotação. Então a pessoa tem que ter muito cuidado, porque o veículo ele fica pesado e ele às vezes fica sem estabilidade. E o cinto de segurança que é sempre importante e é obrigatório o uso. O Observatório do Trânsito chama a atenção tanto para situações que dependem da perícia dos condutores, mas também as condições das rodovias. O consumo do álcool, a velocidade, que é excessiva em alguns pontos, né? Aquela falha humana que o pessoal fala, né? Que o pessoal comete. Mas isso aí a gente sempre tem esse trabalho. Então teríamos que ter uma fiscalização, alguma coisa assim, para a gente melhorar. Nós temos estrada sem acostamento, estrada com acostamento cheio de mato, estradas sem sinalização, né? Temos os problemas de geometria, né, que é grande, que nós temos aí algumas curvas acentuadas que não deveriam ser amenizadas. E a gente tem também o problema do piso. O piso é altamente irregular. Quando vão fazer o tal do tapa-buraco, eles tapam o buraco e criam uma lombada. Então aquilo ali aumenta o desnível, né? Então isso que tem que ser feito. Quer dizer, os órgãos também contribuem para isso, não é só a falha humana. Período chuvoso iniciado é indispensável maior atenção na direção e um comportamento de direção defensiva. Começo do ano, começo das chuvas, é mais perigoso que durante as chuvas. Por quê? A pessoa às vezes não reduz a velocidade. Ele quer continuar dirigindo a 100 e tanto por hora, quando a velocidade tem que ser reduzida na chuva. E some-se também que o asfalto é liso. No começo das chuvas o asfalto derrapa mais, por conta do óleo, da graxa, do combustível que foi depositado ali durante o ano todo. Então, por conta disso, mais um motivo para reduzir a velocidade. Pois é, esse balanço da Polícia Rodoviária Federal só nos 10 primeiros dias do ano, já começou muito violento nas estradas, né, que cortam o Maranhão, mais de 30 acidentes, mais de 40 pessoas feridas, 11 mortes, uma média de mais de uma morte por dia. Tem que ter prudência para poupar a sua vida e a vida, claro, das outras pessoas. Prudência, calma, direção defensiva no trânsito. 7h09 e a gente segue falando sobre informações na área policial. A polícia investiga a suspeita de que um oficial da Polícia Militar, que também é médico, estuprou uma enfermeira durante um plantão dentro de hospital aqui na capital São Luís. O suspeito, ele foi preso em flagrante, mas vai aguardar julgamento em liberdade. O crime aconteceu na madrugada de sábado para domingo neste hospital da rede pública estadual em São Luís. O médico, que também é oficial da Polícia Militar do Maranhão, foi preso em flagrante. Ele teria aproveitado o momento do descanso no plantão para estuprar uma das enfermeiras. A vítima registrou denúncia na Delegacia Especial na Casa da Mulher Brasileira, que investiga o caso. Foi na madrugada de sábado para domingo. Ela tirava o plantão dela juntamente com essa pessoa. E aí, no momento em que estava descansando no seu posto, ele também resolveu descansar no mesmo local onde ela era destinada, já que embora ele tivesse um espaço específico para descanso dos médicos, mas ele decidiu descansar lá no próprio posto. E aí, quando ela acorda do descanso que ela estava naquele momento, foi ele em cima dela, ela já com as calças baixadas, iniciou o ato
Só que quando ele iniciou o ato, ela começou a chorar e aí então ele não impediu que ela saísse, e ela saiu, comunicou que precisava sair daquele momento, não comunicou exatamente naquele momento que estava acontecendo, mas saiu aos prantos de lá do hospital, comunicou o fato para a família, veio para cá, para a Casa da Mulher Brasileira, onde relatou toda a situação para a delegada. Uma equipe da Polícia Militar o conduziu em flagrante delito aqui para a delegacia. A delegada viu que tinha elementos suficientes, teve convicção a respeito do fato, tal qual como ela tinha relatado, ouviu testemunhas e fez a autuação em flagrante delito daquele conduzido. Apesar da prisão em flagrante, o oficial da PM foi colocado em liberdade provisória após audiência de custódia. A delegada responsável afirma que ele deve responder por estupro de vulnerável, já que a vítima dormia no momento do crime. Eles não se conheciam até o momento em que tudo aconteceu. Segundo os próprios relatos dela e dele, eles não haviam tirado o plantão em nenhum momento anterior. Foi uma situação que realmente pegou ela de surpresa, porque eu não imaginava que o intento dele, ao decidir ter o descanso no mesmo local que ela fosse esse, ela chegou inclusive a relatar para colegas que achava estranho aquela conduta, uma vez que tinha um espaço específico para descanso dos médicos, e aí foi pega de surpresa com essa situação toda que aconteceu e que deixou ela bastante abalada. Pois é, em nota, a Secretaria de Estado da Saúde disse que o policial, que também é médico, foi imediatamente afastado das atividades e o caso está sendo conduzido pelas autoridades competentes. Desde o momento da denúncia, a direção da unidade hospitalar deu toda a assistência à vítima, bem como colocou à disposição apoio psicológico para acompanhamento da profissional de saúde. Já o comando da Polícia Militar informou que todas as medidas legais foram tomadas, incluindo a autuação em flagrante do oficial. 7 horas e 12 minutos, aqui no Bom Dia Maranhão a gente segue falando de segurança. Comigo já aqui no estúdio, participa todos os dias com a gente, comentando sobre segurança, Silvan Alves. Muito bom dia, Silvan. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Silvan, a gente começa falando sobre esse caso, a gente acompanha agora na reportagem, e é um caso que certamente ainda vai ter o desenrolar. A polícia segue investigando, não é isso? Exatamente. E há uma repercussão muito grande, uma repercussão inclusive negativa a respeito desse caso aí, em função dele não ter o capitão Alain, que é médico, ele não ter passado 12 horas preso. Todos os procedimentos legais foram adotados. Médico, né? E policial, né? Isso, médico e policial. Todos os procedimentos cabíveis, conforme aquilo que a lei determina, foram adotados, como, por exemplo, a ida de um oficial do dia para fazer a prisão dele lá no hospital, né? Porque por ser um oficial, então, portanto, tinha que ser um oficial, uma guarnição comum não poderia fazer essa prisão, né? Por causa da hierarquia que tem na polícia. Então foi feita a prisão, ele foi conduzido para a delegacia da mulher, na Casa da Mulher Brasileira, foi feito o exame preliminar que constatou a condição carnal e aí ele foi autuado em flagrante. 12 horas, a lei determina que qualquer pessoa acusada, presa, ela tem que se apresentar num prazo de 12 horas à presença do juiz para a chamada audiência de custódia, né? Alterações novas pelas quais a lei teve que passar e aí nessa audiência de custódia o juiz decide, né, se decreta ali a prisão preventiva do acusado ou se concede o direito de ele responder em liberdade. O juiz optou por essa segunda opção, né, concedeu a liberdade ao capitão Alain para o desespero, a revolta da família da vítima. Caso contrário, ele ia ter que ficar preso no comando da polícia, né? Sim, caso contrário seria, pelo fato de ser oficial, né, ele teria que ficar preso no comando da Polícia Militar do Estado do Maranhão. O caso segue sendo investigado. Silvan, também aconteceu um tiroteio ontem aqui em São Luís, na Vila Cutia, não é isso? Pois é, exatamente. Essa é uma área crítica, né, Eduardo? A Vila Cutia fica ali no entorno ali do São Raimundo, Vila Cascavel, Valian, Portal da Ilha. Aquele pessoal ali não tem sossego, não, né? E ontem os integrantes de uma facção decidiram ocupar a área lá da Vila Cutia, né? Tirar os integrantes de uma facção, que é uma facção que domina lá essa região. Então os integrantes da facção rival foram para lá para expulsá-los. E aí o que deu? Tiroteio, troca de tiros. É que você fala, né, Silvan? Meia dúzia de pessoas, sim, meia dúzia de má índole pessoas, acaba atrapalhando uma sociedade uma comunidade toda de bem, inteira, né? Uma comunidade que inteira. A maior parte são cidadão de bens, com certeza.
E aí, infelizmente, um indivíduo conhecido como Magu foi baleado, morreu, ele seria integrante de uma facção rival, e mais 2 outras pessoas acabaram sendo feridas. Ninguém foi preso, apesar do número de polícia que foi para lá e tal. Você sabe que esses caras, eles ali naquele local ali, eles entram ali para aquela área ali do terreno da base ali, ninguém acha, ninguém encontra. Essa é uma grande dificuldade que se tem, né? A polícia faz operações pontuais lá, mas não consegue resolver essa situação, infelizmente. Pois é. Silvan, muito obrigado pela sua participação. Uma ótima terça-feira para você. Ótima terça-feira. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Bom dia, Silvan Alves, que apresenta de segunda a sexta-feira às 6 horas da manhã o Bom Dia Maranhão aqui na TV Difusora. 7 horas e 15 minutos, você segue acompanhando esta edição de terça-feira do Bom Dia Maranhão. Agora nós vamos aos destaques da região Tocantina ao vivo, direto de Imperatriz, com o Geisel Nascimento, que já está aqui comigo. Geisel, com você, muito bom dia a toda a equipe. Bom dia, Eduardo Ericeira, bom dia para você, bom dia a todos. A gente começa destacando que houve mais um acidente registrado aqui no trânsito de Imperatriz, com óbito. Infelizmente, a professora Maria Odete Teixeira Silva, de 53 anos, foi atropelada na BR-010 por um caminhão de placa de Manaus, Amazonas. O acidente aconteceu no momento de maior movimentação, por volta de 11h30 da manhã. No momento quando ela chegou numa rotatória aqui na BR-010, ela perdeu o controle da moto bis, que estava juntamente com outra pessoa, passageiro. E ela não percebeu, perdeu o controle, que viu um caminhão atrás. Infelizmente, ela caiu e o caminhão passou por cima. A passageira teve apenas ferimentos leves, mas a professora morreu no local. Ela estava em deslocamento para a sua residência no município de Davinópolis. Infelizmente, a professora faleceu, era professora aqui do município de Imperatriz e também do município de Governador Edson Lobão. E ontem, na madrugada de ontem, foi registrado um duplo homicídio no bairro Sol Nascente, próximo à localidade Pau da Preguiça. As vítimas, um homem e uma mulher, os dois apenas identificados por Bruna Lohane e Ezequias, aparentemente de 25 e 30 anos. São vítimas desse duplo homicídio, onde aconteceu nas proximidades do Colégio Caique, no bairro Sol Nascente. Os dois eram casados, moravam no bairro Planalto, aqui em Imperatriz, e tinham 2 filhos. No local do crime não foi encontrado nenhum objeto pertencente às vítimas, como celulares, documentos pessoais, e o perito registrou que foram 6 tiros no homem e 2 na mulher. Esses são os destaques de hoje, aqui de Imperatriz. Voltamos na capital com você, Eduardo Ericeira, desejando um bom dia a todos. Obrigado, Geisel. Um bom dia também a todos aí na TV Difusora Sul, Imperatriz, toda a região Tocantina. Muito obrigado, Geisel. Voltar amanhã conosco, trazendo aí as principais informações lá no município de Imperatriz. 7 horas e 17 minutos, e responsável por organizar a realização do Exame Nacional do Ensino Médio, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, decidiu que este ano o acesso aos locais de prova será liberado mais cedo que de costume. Eduardo Bueno é quem tem os detalhes, aí mais detalhes a respeito deste assunto, participa aqui conosco. Muito bom dia, Bueno, bom trabalho para você. Oi, Eduardo, uma ótima terça-feira para você, boa terça-feira para todo mundo que nos acompanha aqui no Bom Dia Maranhão. O anúncio foi feito pelo INEP. Normalmente as provas, os portões dos locais de prova eram abertos ao meio-dia, mas neste ano, a partir do próximo domingo, que vai ser realizado o primeiro dia de provas do Enem, os portões vão ser abertos meia hora mais cedo, às 11h30 da manhã. A medida visa combater aglomerações e evitar a contaminação de quem vai se submeter ao exame pelo coronavírus. Mas só, Eduardo, que essa data de realização do dia 17 está sendo questionada aí por várias entidades. O MEC diz o seguinte, que a data, inclusive as medidas sanitárias que estão sendo tomadas, são suficientes para conter qualquer tipo de foco de contaminação que aconteça nos locais de prova e continua confirmando a data de realização do Enem para os dias 17 de janeiro e também para o dia 24 de janeiro na versão impressa e no dia 31 de janeiro e dia 7 de fevereiro na versão digital. Eu volto ao estúdio com você, Eduardo Ericeira. Obrigado, Bueno, pelas informações, bom trabalho para você. São decisões que estão sendo tomadas, ações que estão sendo tomadas, justamente pensando aí ainda na pandemia provocada pelo novo coronavírus. 7 horas e 19 minutos, no próximo bloco, o governo do Maranhão apresenta plano de vacinação contra a Covid-19. No estúdio eu recebo para uma entrevista o secretário estadual de Saúde, Carlos Lula. E mais, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, a gente volta já já com essas e outras informações. Agora 7 horas e 19 minutos, a gente vai a um rápido intervalo. A gente acompanha agora imagens ao vivo da Avenida dos Franceses, aqui em São Luís. Intervalo rapidinho, a gente volta já já.
7 horas e 22 minutos, o Bom Dia Maranhão está de volta aqui pela TV Difusora e agora a gente atualiza os números da Covid-19 aqui no estado do Maranhão, segundo o último boletim epidemiológico emitido pela Secretaria Estadual de Saúde, que é a fonte oficial, a gente sempre informa isso, a ser seguida. Número de casos confirmados, segundo o último boletim epidemiológico, 202.050, casos ativos, 5.877, número de óbitos, lamentavelmente, já chega a 4.568, número de recuperados também é um número super satisfatório, 191.605 aí recuperados. Número de casos nas últimas 24 horas, segundo o boletim, 32 na Ilha de São Luís, 15 no município de Imperatriz e 58 nas demais regiões. 7 horas e 23 minutos, a gente segue falando ainda sobre essa questão da pandemia aqui no estado do Maranhão, também traçando aqui no cenário nacional. O governo do estado apresentou o plano de vacinação contra a Covid-19 que deve ser adotado aqui no estado do Maranhão. E aqui no estúdio do Bom Dia Maranhão eu recebo para uma entrevista o secretário estadual de Saúde, Carlos Lula, que já está aqui comigo. Muito bom dia, secretário. Bom dia. Secretário, eu queria que o senhor começasse falando sobre a apresentação desse plano de vacinação. Já há todo um planejamento. Hoje, por exemplo, o senhor já se reúne com secretários municipais, secretários de municípios aqui do estado do Maranhão daqui a pouco, não é isso? Isso. O lançamento do plano estadual de imunização, na verdade, ele já existia. A gente esperava algumas deliberações do governo federal para poder apresentá-lo. O processo de vacinação ele envolve pelo menos 4 etapas, né? Primeiro é a produção, e isso tem um problema, porque é com o Ministério da Saúde, para poder entregar as vacinas aos estados. E o transporte e armazenamento. E, por fim, a aplicação é com os estados e com os municípios. Então, o nosso plano, ele vai do transporte até a aplicação. Tudo isso que a gente está fazendo é com o sentido de tentar otimizar tempo, ganhar espaço, ter segurança. A gente vai estar com uma carga super valiosa. Então, a gente vai ter apoio da polícia nesse transporte e armazenamento dessa carga. E, em geral, a gente leva pelo menos 3 semanas na rotina da vacina para fazer a entrega a todos os municípios do estado. Por isso que é tão importante começar o quanto antes melhor, né, secretário? Dessa vez a gente vai levar 3 dias. Em vez do modal terrestre, a gente vai utilizar o modal aéreo. Então, a gente vai fazer esse transporte dessa vez por avião, por helicóptero, do meio que for, para chegar mais rápido. Otimizar esse tempo de entrega, para a gente otimizar e ter condição de começar o quanto antes, assim que a gente tiver vacina no estado. Essa falta de definição por parte do Ministério da Saúde. Ontem o ministro Pazuello esteve, inclusive, em Manaus, onde a situação é bastante delicada no Amazonas. Essa falta de definição de um dia para se ter início, colocar em prática esse projeto de vacinação, isso de fato interfere não só aqui no estado do Maranhão, mas nesse projeto nacional? Isso, infelizmente, a gente teve um erro que não foi de agora, foi um erro de meses atrás, em apostar em uma vacina só. E agora a gente está correndo contra o prejuízo, o Ministério está fazendo isso, tentando comprar outras vacinas quando o mundo inteiro está na frente da corrida. Quando a gente compra, na verdade, assinou lá em julho, agosto do ano passado, termos, a gente está comprando lugar na fila da vacina. Então, os países que assinaram com a Pfizer, com a Moderna, eles já estão vacinando. E a gente apostou na AstraZeneca, agora que saiu o registro provisório lá, estamos aguardando sair o registro provisório aqui. Graças a Deus conseguimos pôr fim a essa briga com São Paulo e o Ministério também vai comprar as doses do Butantan. A gente aguarda também a Coronavac, ela não tem registro provisório ainda aqui. Resolvido isso, a gente vai ter condição de ter uma data. Eu acredito que a gente tenha efetiva condição de iniciar a vacinação ainda no mês de janeiro. Mas para isso o Ministério da Saúde ele precisa agir e bater um pouquinho menos a cabeça. Está muito confuso, comunica muito mal com a sociedade também. Agora a gente tem que ter segurança de que se está seguindo o caminho correto, seguindo o caminho certo. Só reforçando que essa entrevista também está sendo transmitida simultaneamente pela Rádio Difusora FM. Secretário, eu queria que o senhor falasse também, o senhor, além de, claro, estar preocupado com a situação do Estado do Maranhão, por ser secretário aqui do Estado de Saúde aqui do Maranhão, também o senhor é presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. São Paulo anunciou que deve começar. Ontem o governador Dória disse que vai ter início no dia 25 de janeiro. Como é que funciona essa questão? Já que o Ministério da Saúde não tem algo definido, São Paulo disse que já vai começar. Como é que funciona isso, particularmente para os estados? A gente tem essa preocupação com São Paulo, porque São Paulo ele continua dando a data do dia 25, óbvio, isso pressiona a Anvisa, mas ele não tem como iniciar a vacinação no Brasil sem autorização da Anvisa. Se a vacina não tiver o registro provisório na Anvisa, a gente vai estar submetendo a população a um risco. E é uma questão legal, então, né? Tem uma questão sanitária legal. Obviamente, essa disputa política, entre aspas, entre São Paulo e o governo federal
permanece, e isso é péssimo, né? O ideal, e isso que já foi pontuado, inclusive entre os governadores, é que todos os estados iniciem a imunização no mesmo dia. Sem ficar essa disputa, não é uma disputa aqui para quem começa a vacinar primeiro no Brasil. Porque não adianta eu estar vacinado e todo mundo ao meu redor não está. A vacinação é um processo coletivo e ela tem que ser entendida assim. O fundamental é que o Brasil inteiro tenha a condição de iniciar esse processo de imunização ao mesmo tempo. O Maranhão também tem tentado comprar vacinas, outras vacinas. Para quê? Para sair na frente? Não. Na verdade, o nosso objetivo é acelerar o processo de vacinação. Se a gente notar que vai ficar muito lento, que a gente vai levar o ano de 2021 inteiro para vacinar, por exemplo, a população jovem com menos de 40 anos, a gente vai tentar comprar vacinas para acelerar esse processo. Mas isso aqui não é uma corrida para ver quem chega primeiro. Eu acho que não pode ser esse. O interesse tem que ser cuidar das pessoas. E cuidar das pessoas nesse momento significa o quê? Tentar vacinar toda a sociedade brasileira, o quanto antes. Até porque, secretário, a gente tem dados, claro, que a maior parte das pessoas que acabam morrendo são pessoas que têm comorbidades, são pessoas mais idosas, mas jovens também já perderam a vida, lamentavelmente. Essa questão de insumos, secretário, como é que está a realidade aqui do estado do Maranhão? A questão do insumo a gente se preparou. Desde o segundo semestre do ano passado, a gente sabia que ia ter essa disputa mundial por seringas e agulhas, e a gente licitou isso antes. Então a gente tem hoje 4 milhões de seringas e agulhas em estoque, tem mais agulhas e seringas contratadas para ir chegando. Então isso dá conta tanto de iniciar o processo de Covid, quanto de iniciar a nossa vacinação regular. É possível a gente, inclusive, dar apoio a um ou outro estado que tenha problema. A gente tem um estoque que dá conta disso. O que é fundamental, a gente se preparou, a gente estava precavido. Não incorreu no erro do Ministério, que a gente avisava desde agosto do ano passado, a gente tem ofícios avisando o Ministério para resolver seringa e resolver agulha, ele foi tentar licitar em dezembro a iniciação já tinha iniciado no mundo inteiro. O que aconteceu? Fracassou. Então, a gente tem de ter planejamento também para as coisas acontecerem no momento adequado. Se não houver planejamento, se não houver visão de futuro, a gente vai sempre fazendo as coisas no improviso e a chance de dar errado é muito grande. Mais de 50 países já iniciaram a vacinação, secretário. O Brasil já poderia ter tido essa possibilidade também? Com certeza. A Pfizer, inclusive, divulgou documentos, ofereceu 70 milhões de doses ao Ministério e o Ministério recusou. É uma pena, a gente podia já estar imunizando a sociedade, a gente tem um dos melhores planos de imunização do mundo, a gente tem capilaridade, a gente tem mais de 30 mil locais de vacinação no Brasil. Aqui no Maranhão tem mais de 2 mil salas de vacinação. Eu tenho como transformar isso em 2.500 salas e vacinar milhares de pessoas por dia. Se eu tivesse já a vacina, o Brasil tem capacidade para vacinar até 10 milhões de pessoas por dia. Basta a gente ter as doses da vacina. E, infelizmente, por um erro estratégico do Ministério da Saúde, a gente está patinando nisso, está começando bem atrás de outros países, por exemplo, Oman, né? O país, a Costa Rica, tem 5 milhões de habitantes, já iniciou a imunização. Não é possível que o país tão pequeno, com a capacidade econômica tão menor do que o Brasil, tenha saído na frente e a gente esteja atrás. Secretário, o senhor falou sobre essa expansão, inclusive, de postos de vacinação, mas há um projeto também de expansão que já foi colocado em prática no ano passado por conta da pandemia e já começou no início deste ano, o Hospital de Barreirinhas, por exemplo, o Itaquibacana, quer dizer, vários hospitais, Policlínica, a Sailândia. Como é que está esse projeto de expansão pensando exclusivamente na pandemia e também em outras doenças ou outros tipos de ações que devem ser feitas, já que, além da Covid, claro, as pessoas são cometidas por outras doenças. Como é que está esse processo de expansão? A gente continua expandindo a rede de saúde. E é fundamental apontar e entender o papel do governador Flávio Dino nisso, de não parar um minuto. Quando tinha gente de férias, dia 2 a gente inaugurava 12 leitos de UTI na cidade de Barreirinhas, que fica não só para a pandemia, mas vai ficar de maneira permanente para a nossa rede de assistência à saúde. Esse mês a gente inaugura 50 leitos no Hospital aqui de Lisboa, aqui em São Luís, exatamente já pensando na explosão da Covid no Brasil. Se a gente olhar, somos um dos poucos estados ainda que tem a doença em fase controlada. Nossa taxa de transmissão tem variado entre 0,71 abaixo de 1. Então isso quer dizer que a gente está na fase verde, está controlado. Somos um dos poucos estados. Mas a gente não está isolado, a gente não é uma ilha. E a gente tem olhado o que tem acontecido ao nosso lado. É só olhar o que tem acontecido no Amazonas, que é muito pior do que o que aconteceu em abril do ano passado. O número de mortes é maior,
o número de internações é maior, a gente não sabe nem bem o que está acontecendo ali, se é alguma mutação, alguma coisa, e a gente prepara a expansão da nossa rede se houver um recrudescimento da doença. A gente espera muito que não haja, mas a gente já está preparado de antemão para, se eventualmente acontecer, o pior cenário, né? Por isso é que é tão importante a gente começar a imunizar as pessoas. A gente recebe quase que diariamente balanços tanto da rede estadual, claro, mas também da rede privada. A gente percebeu que houve um aumento na questão da ocupação de leitos, mas como é que está essa situação na rede estadual, secretário? A gente não tem uma preocupação ainda, assim, dizer, olha, aumentou, de fato aumentou, tem aumentado de forma leve, de forma muito lenta. Isso tem acontecido na rede privada, muito provavelmente em consequência das festas de final de ano. A gente se descuidou um pouquinho, a gente tende Já tem se descuidado de algumas situações que a gente tem percebido, né, secretário, também? Exatamente. A sociedade está cansada, né, está estressada já. O ano 2020 foi muito difícil, mas ainda não é hora da gente deixar de ter cuidado. Muito provavelmente, ainda que a gente inicie o processo de vacinação, isso não pode levar à falsa expectativa de que acabou. Não. Só quando tiver 70% da sociedade imunizada, aí a gente pode dizer, acabou. Aí a gente vai deixar de usar máscara, não vai precisar mais de distanciamento social, mas muito provavelmente, durante o ano todo de 2021, a gente vai continuar ainda com cuidados. É só olhar o que está acontecendo na Inglaterra. O primeiro país do mundo a começar a imunizar entrou em lockdown, mesmo com todo mundo se vacinando, né? Por quê? Porque até que tenha um número considerável de pessoas vacinadas, a gente não vai ter tranquilidade em relação à doença. Agradeço aqui a participação do secretário estadual de saúde, Carlos Lula, que disponibilizou, daqui a pouco ele tem uma reunião com secretários municipais dentro do planejamento ainda do projeto de vacinação aqui no estado do Maranhão. A gente, claro, torce para que o Ministério da Saúde consiga desenvolver isso o mais rápido possível. Muito obrigado, secretário. Eu que agradeço. A gente segue com o Bom Dia Maranhão. Você confere agora o nosso giro de notícias. O Ministério da Cidadania divulgou nesta segunda-feira o calendário anual de pagamentos dos benefícios do programa Bolsa Família para 2021. As informações foram publicadas no Diário Oficial da União. Em janeiro, o pagamento será feito entre os dias 18 e 29. Programa com 14 milhões de famílias inscritas, o Bolsa Família paga os beneficiários conforme o dígito final do número de identificação social. Os depósitos ocorrem sempre nos 10 últimos dias úteis de cada mês. As datas já haviam sido divulgadas pela Caixa Econômica Federal, responsável por operar o Bolsa Família. A Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, indicou que os preços do conjunto de alimentos básicos necessários para as refeições de uma pessoa adulta aumentaram em todas as capitais em 2020. As maiores altas foram registradas em Salvador, de 32,89%, e Aracaju, 28,75%. Com base na cesta mais cara, que em dezembro foi a de São Paulo, o DIEESE estima que o salário mínimo necessário deveria ser equivalente a R$ 5.304, o que corresponde a 5,08 vezes o mínimo vigente, que é de R$ 1.045. Cerca de 3,5 milhões de beneficiários do Auxílio Emergencial e do Auxílio Emergencial Extensão já podem sacar o benefício. Estão incluídos os nascidos em maio, que podem sacar ou transferir os recursos da poupança social digital. Foram creditados 2,4 bilhões para esses públicos, nos ciclos 5 e 6 de pagamentos do auxílio emergencial. A gente segue com o Bom Dia Maranhão, agora vamos às imagens ao vivo em Imperatriz. Previsão do tempo neste momento aqui com imagens ao vivo lá do município de Imperatriz, segunda maior cidade do estado. Para esta terça-feira predomina céu nublado e pancada esparsa de chuva a qualquer momento, que pode ser acompanhada inclusive de trovoada. Um alerta aí para o pessoal, para o município, população lá de Imperatriz. A mínima prevista para hoje é de 23 e a máxima é de 31 graus. A gente percebe que Imperatriz, de fato, amanheceu com o tempo bem coberto, bem nublado, neste momento, logo nas primeiras horas da manhã. Expectativa de chuva a qualquer hora e também pode vir acompanhada de trovoada. Um alerta aí para a população de Imperatriz. A gente segue falando, agora vamos sobre previsão do tempo, agora vamos com imagens ao vivo aqui na capital São Luís. Previsão para esta terça-feira de tempo nublado e com pancadas esparsas de chuva durante a tarde e a noite. Quer dizer, segundo a previsão, não deve chover pela manhã, mas à tarde e à noite pode ser que chova aqui na capital maranhense. Mínima prevista para hoje é de 26 e a máxima é de 32 graus. Tempo meio que coberto, meio que aberto, né?
no começo da manhã desta terça-feira, aqui na capital maranhense. Essa imagem bem aberta que você pode acompanhar como é que está o céu na Ilha de São Luís na manhã desta terça-feira. Agora a gente vai com imagens ao vivo de Açailândia, onde predomina sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde, à noite. O tempo fica aberto, essa é a previsão para o município de Açailândia. Você já acompanha imagens ao vivo aqui da cidade de Açailândia, onde a previsão hoje indica a mínima de 24, máxima de 36 graus. A gente vem durante toda essa semana, na verdade desde a semana passada, acompanhando que o sol aparece tímido, né? Lá na cidade de Açailândia, tentando aparecer, mas em meio a algumas nuvens. Tá aí imagens ao vivo lá da cidade de Açailândia. Um grande abraço a toda a população da região. Você acompanhou aqui no Bom Dia Maranhão a previsão do tempo aqui na capital São Luís e também em todos os estados do Maranhão. E no próximo bloco, você acompanha os bastidores da política, tem a participação, claro, de John Coutrinho. O intervalo é rapidinho, a gente volta já já, imagens ao vivo da Avenida Beira-Mar. O intervalo é rápido, a gente volta já já aqui com o Bom Dia Maranhão. Agradecendo o carinho da audiência de você que nos acompanha aqui pela TV Difusora e também pelas redes sociais. Bom Dia Maranhão está de volta e hoje no Bom Dia Maranhão iniciaremos o quadro Café Difusora. Neste primeiro quadro, a jornalista Cristiane Moraes conversa com o empresário Paulo Baima, da Wiki Telecom. Olá, bom dia. No Café com a Difusora de hoje, a gente conversa sobre o mundo da internet e como que essa rede pode fazer a diferença no mundo competitivo dos negócios. Nosso convidado é o empresário Paulo Baima, proprietário da empresa Wiki Telecom. Tudo começou com uma ideia, um sonho e a proatividade garantiu a presença da Wiki Telecom em 4 estados já. Paulo, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Sistema Difusora de Comunicação. Bom dia, Cristiane. Prazer estar aqui também falando da Difusora. Essa empresa que tem muitos anos no Maranhão, fazendo comunicação também. Agora me explica como que um dentista, né, resolve ser empresário e do mundo da internet. Na verdade, o mentor da ideia foi meu filho, né? Quando ele tinha 20 e poucos anos, ele teve essa ideia de fazer essa empresa e nós, como família, só apoiamos, porque a empresa é eminentemente familiar, né? Trabalho... Sim. Eu, minha mulher, minha filha, meu genro, ele, a esposa dele, então, e outros funcionários, né? Mas nasceu dessa ideia de um jovem que queria empreender em São Luís e foi para frente. E até hoje ele toma conta da empresa, é o mentor da empresa. Agora, o que a empresa vende? Qual que é o principal produto dessa empresa nesse mundo que é extremamente competitivo, né? E que todo mundo corre atrás dessa integração com o mercado global? Isso. A internet é considerada hoje, Cristiane, serviço essencial, né? Assim como energia, água, hospitais e tal, e nada funciona sem internet hoje, inclusive nós aqui, né? Não podemos funcionar sem internet. E por ser essencial, ela está em ampla expansão no mundo. Não se pensa hoje em nada funcionar sem internet. Então, o que nós vendemos? Basicamente, hoje, não é? Internet banda larga, que é chamada também de residencial, e a internet com link dedicado, que seria uma exclusividade que a gente vende para empresas, corporativas, né? E empresas com uma demanda bem maior do que a residencial. Agora, é um desafio grande, né? Você, num mercado como esse, que é extremamente competitivo, a gente sabe disso, né? Você oferecer esse tipo de produto e no momento em que o e-commerce, né? Ele não vive, né? Sem essas ferramentas. Qual que é o diferencial da tua empresa? Bom, nós temos toda uma estrutura, né, da empresa, com engenharia, planejamento, execução, tudo que uma empresa desse porte tem, né, já são consideradas grande empresa, mas não mais pequena nem média, né? E a nossa estrutura diferencial é a agilidade com que nós damos resposta para os nossos clientes, né? Nós temos equipes próprias de assistência técnica, de planejamento, de execução, de montagem, de tudo. Então, nós temos hoje, só em São Luís, temos 4 endereços, mas nós já estamos em 4 estados, né? Estamos no Pará, no Piauí, no Maranhão e no Ceará. Como é que você vê hoje essa qualidade da internet no Brasil, esses desafios que o mercado tem no país frente, né, a esse mercado mais global? A gente ainda precisa caminhar muito?
É o que eu estava falando. O que deu um salto de qualidade de internet no Brasil foi a livre concorrência, né? Porque há uns anos atrás nós tínhamos o Estado brasileiro gerindo essa área de internet. Dificultava muito, porque as tecnologias elas são dinâmicas. Tecnologia de internet, televisão, é tudo dinâmico, que hoje é de ponta, daqui a 2, 3 dias pode ficar obsoleto. E o investimento precisa ser dinâmico também, precisa né? ser dinâmico, porque as empresas que dependem disso também têm um dinamismo também de seu funcionamento. Então é preciso que as empresas se atualizem a cada dia, a cada minuto, saindo coisa nova no mundo inteiro. No mundo inteiro a tecnologia de internet e comunicação, no modo geral, ela está avançando assim assustadoramente. Falando de pandemia, que é impossível a gente não falar, a pandemia mostrou o quanto é importante a internet. Todo mundo foi para home office, né? Não sei se vai voltar 100%, então muita gente vai continuar trabalhando home office e a internet agora que ela vai ser exigida de qualidade mesmo. Agora você... Deixou de ser uma diversão, a internet, para ser um trabalho em casa mesmo. Agora você falou aí de pandemia, né? Então a gente está enfrentando esse grande desafio. O ano de 2020 não tem sido um ano fácil, está terminando, mas os problemas não terminam, né? A gente vai partir aí para 2021 com grandes questões para serem resolvidas aí no mundo da economia, no mundo social, em todas as áreas, né? Na questão da saúde, né? E a gente se entendendo, né? Como gente, como sociedade, como mundo corporativo, né? Todo mundo teve que mudar de postura, né? E a gente está falando de emprego, né? Quer dizer, uma empresa que mesmo durante o ano de 2020, toda essa crise se mantém gerando emprego e mantém desafio e sonho. Como é que você avalia esse ano aí, Paulo? Olha, Cristiane, nós, graças a Deus, nós não temos crise na empresa, nós temos Cristo. Crise nós não temos. E nesse ano de fevereiro até ontem, não sei se até hoje que ainda não fui lá, nós contratamos mais de 50 funcionários. A empresa cresceu 25%. Né? Então nós cremos que o desafio é ousar. O empresário que não ousa, ele vai desaparecer. Bom, o Café com a Difusora conversou hoje com o Paulo, que é proprietário da WIC Telecom. Muito obrigada, Paulo, pela sua presença aqui, por vir tomar esse café aqui com a gente, essa conversa boa aqui no Sistema Difusora de Comunicação. Ok, nós também agradecemos a você e toda a equipe da Difusora. Esperamos manter uma parceria muito gostosa com a Difusora e que a gente possa caminhar juntos aí. Muito obrigada. Obrigado também. Obrigado então aí a Cris, o Paulo também. Café Difusora, você vai acompanhar aqui no Bom Dia Maranhão esse novo quadro aqui no nosso telejornal. A gente segue com o Bom Dia Maranhão e a Câmara Municipal aqui de São Luís deu uma pausa no recesso para a realização da sessão extraordinária que votou alterações urgentes no quadro administrativo da Prefeitura da capital. Foram aprovadas a criação da Subprefeitura da Zona Rural e da Secretaria Municipal Extraordinária da Pessoa com Deficiência. A sessão extraordinária durante o recesso das atividades da Câmara de Vereadores aconteceu de forma híbrida para apreciação de 3 projetos de lei do Executivo. O que cria a Secretaria Municipal Extraordinária da Pessoa com Deficiência gerou protestos. Representantes de movimentos da pessoa com deficiência se manifestaram contra a criação da secretaria do modo como foi feito. Nada sobre nós sem nós. Os militantes pediram que a secretaria seja desenvolvida através de diálogos com eles e que ela tenha recursos para o desenvolvimento de políticas públicas para o segmento. A manifestação contou com o apoio do Coletivo Nós. É um trabalho em diálogo para que as pessoas se representem dentro da Câmara de Vereadores. E é dessa forma que nós vamos trabalhar também com as pessoas com deficiência, que elas se sintam representadas aqui dentro, que elas se representem. O coordenador do Fórum Maranhense de Entidades de Pessoas com Deficiência e Patologias apoiou a criação da secretaria e falou sobre a importância de dar visibilidade aos assuntos relacionados aos deficientes. Eu avalio como um progresso enorme para a política pública da pessoa com deficiência. São 12 anos em que o movimento se articula com todos os anos em período de eleição, com os majoritários, na criação dessa secretaria. Os vereadores também votaram o projeto que prevê a criação da subprefeitura da Zona Rural e o que concede o benefício da isenção do alvará de funcionamento para algumas empresas. É uma pauta importante, a Zona Rural merece a atenção especial por parte do Poder Público. A outra é a criação também da Secretaria
da pessoa com deficiência, uma pauta importante, uma política que está sempre sendo discutida e a gente merece dar essa atenção também. A criação da subprefeitura da Zona Rural também está na reforma administrativa anunciada pelo prefeito Eduardo Braide. Foram secretarias, né, que foram anunciadas pelo prefeito Eduardo Braide ainda na campanha. Um exemplo da pessoa com deficiência, mesmo em meio a protestos, ela foi aprovada aí na Câmara Municipal. Aqui no Bom Dia Maranhão, a gente segue falando de política. Já aqui comigo, John Coutrinho. Muito bom dia, John. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. John, só para ainda falar sobre esse assunto, nessa votação já deu para perceber quem que vai ser situação, quem deve aí andar lado a lado aí com o prefeito de São Luís, Eduardo Braide, que assumiu recentemente, e quem deve fazer uma postura mais de oposição na Câmara Municipal? É isso. Pelo tom adotado ontem, né, de dois vereadores, o primeiro do Paulo Vitor, né, o vereador Paulo Vitor, ontem ele fez uma série de contestações, né, a esses projetos, principalmente a questão da constitucionalidade, né, que seria inconstitucional votar da forma que foi apresentado. Então, o vereador Paulo Vitor ali, portanto, ele, tanto nesse projeto de aprovação da subprefeitura da Zona Rural, da criação da Secretaria da Pessoa com Deficiência, né, e outras modificações no organograma estrutural da Prefeitura de São Luís, nesse organograma, então, o Paulo, ele já dá para ver uma sinalização de uma postura mais de oposição, né, à atual gestão, ao prefeito Eduardo Braide. Então, o Paulo e o outro também foi o coletivo, né? Aquele coletivo foi do PT, que foi eleito, na pessoa do Jonathan também. Ele pediu, inclusive, vista, né, da votação, mas como é caráter de urgência, então ele acabou não sendo aprovado esse pedido de vista. Então, o Jonathan também, né, a turma do coletivo lá do PT, Nós, né? do coletivo Nós do PT, também deverá adotar uma postura mais crítica. O que ele questionou? Né, o que ele arguiu ali durante a sua participação, né, durante as suas intervenções ali na apreciação desses projetos? Primeiro, na questão da Secretaria da Pessoa com Deficiência. Havia uma dúvida em relação a ser extraordinário ou não. Né? Quando é extraordinário é porque ali não há orçamento, uma estrutura. Então, uma emenda foi apresentada, importante destacar isso, em que cria um corpo técnico, né, para auxiliar, para ajudar essa secretaria. Não adianta ali ter uma secretaria por só nome. De nome, né? Só de nome. Então, foi apresentada essa emenda, inclusive passou essa emenda, não é? Que dá uma estrutura, um suporte maior a essa secretaria que foi criada, tendo em vista também que ainda nessa votação foi extinta a Secretaria de Assuntos Parlamentares. Então, haverá um remanejamento de cargos, não é isso, Eduardo? Para não criar mais despesas também na estrutura da prefeitura. É importante destacar isso. No momento de se criar despesa. Então, o prefeito Eduardo Braide deve equacionar bem isso, né? Claro, é importante, muito importante, vale ressaltar, a criação dessa secretaria, inclusive uma promessa de vários anos, né? Uma luta encampada, e eu acho que foi muito válida essa aprovação. É preciso ter também a estrutura necessária, o corpo técnico, e isso foi apresentado ontem na Câmara e foi aprovado através de uma emenda. Então, resumindo, ali pelas primeiras movimentações, o Paulo Vitor e o coletivo Nós, do PT, deve adotar uma postura um pouco mais crítica à gestão do prefeito Eduardo Braide. A gente vai acompanhar a movimentação na Câmara Municipal de São Luís nesse início de gestão e também, claro, o trabalho que vai ser desenvolvido por essas duas secretarias. Só ressaltando que foi uma sessão extraordinária, né? Sim. A Câmara só volta em fevereiro. Exatamente. John, hoje um dos candidatos à presidência da Câmara, dos deputados da Câmara Federal, visita a capital São Luís, o Arthur Lira, né? Está programado. O Arthur Lira, ele tem andado, né, esses estados aí, e o Maranhão, né, deve ser mais uma capital de um desses estados em que ele vem aqui conversar com a bancada federal do Maranhão. Né, o Arthur Lira, ele que é o candidato do Jair Bolsonaro, né, apesar dele dizer que não, que é candidato independente, mas ele tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro, do grupo dele. O governo federal e o Baleia Rossi é a oposição. O Baleia Rossi do MDB é a oposição. Que é o candidato do Rodrigo Maia, né? Rodrigo Maia. Então, o Arthur Lira vem aqui conversar com a bancada federal, deve fazer uma visita institucional, claro, óbvio, né, ao Palácio dos Leões, Prefeitura de São Luís, conversar também com outras lideranças políticas. Hoje, o Arthur Lira precisa, né, porque a vantagem, em tese, Eduardo, em tese é do Baleia Rossi, pelo número de partidos que ele tem, né, inclusive o PT apoia o Baleia Rossi. Então, ele tem... a maior bancada, né, John? Maior bancada. Para você ter uma ideia, por exemplo, com essa eleição tão importante, né, ter mexido, inclusive, com as articulações, quando o
o MDB, né, recebeu o apoio do PT, dos partidos de esquerda, inclusive o PCdoB, PDT, no caso Baleia Rossi que eu estou falando, houve um movimento também aqui no Maranhão, né? A bancada do MDB na Assembleia Legislativa fez um movimento em que não é mais oposição ao governador Flávio Dino, né? Vai se colocar com uma postura mais independente. A gente sabe que, né, o Roberto Costa, os outros deputados, Arnaldo Melo, hoje são até mais ligados à base do governador Flávio Dino. Então esse movimento lá em cima, né, que o MDB recebeu o apoio desses partidos, PCdoB, PDT, da esquerda, fez com que também houvesse aqui esse movimento em favor do MDB com o PCdoB, do governador Flávio Dino. Então, no caso do Arthur Lira, ele virá a São Luís, está programado, claro que isso pode mudar, né, Eduardo, sabe, da agenda. Então, o Arthur Lira virá conversar, pegar alguns votos, né, a bancada federal também está dividida, né, você pega os partidos aí de esquerda, a base do governador, claro que vão com Baleia Rossi, e a outra parte mais atrelada ao Bolsonaro, com certeza, com Arthur Lira. Então, vai tentar pelo menos buscar esses votos. Buscar esses votos. John, só para a gente encerrar rapidinho, ontem tomaram posse novos secretários, Márcio Gerri e também Rubens Pereira Júnior, e o governador anunciou que deve ter mais mudanças, né? Até o dia 30, outras mudanças deverão ocorrer na estrutura do governo do Estado, né? Ontem foram novos secretários empossados, Márcio Gerri, Rubens Júnior, Rodrigo Lago, e até o dia 30 o governador disse que fará essas mudanças. Segundo a gente apurou, Eduardo, ontem ainda, essas próximas mudanças ocorrerão em algumas secretarias, na Secretaria de Cultura, na BOB, né, e nas sedes. Então são essas 3 secretarias em que o governador está aí pensando já em busca de nomes para fazer essas modificações, ainda que ele prevê até o final do mês, quando ele volta. Ele volta dia 15, o governador volta dia 15, e a partir daí ele pode promover essa série de mudanças. Importante destacar também que a comunicação deve ser desmembrada, né, e deve ser anunciada pelo governador também, como nós falamos, na mudança na SEC, na Cultura, na MOB e nas sedes. A gente acompanha a movimentação. John, obrigado, uma ótima terça-feira para você. Até amanhã. John Coutrin estará de volta amanhã comentando sobre política. A gente segue com o Bom Dia Maranhão, falando agora de esporte, e hoje acontece a partida de volta entre Palmeiras e River Plate. No primeiro confronto que nós mostramos aqui na TV Difusora, o time brasileiro conseguiu um grande resultado. Venceu a equipe argentina pelo placar de 3-0 e conseguiu uma boa vantagem para essa partida de volta. Quem passar garante uma das vagas para a final do mais importante torneio das Américas. A outra semifinal está sendo disputada entre Santos e Boca Juniors. A partida de hoje, que você só acompanha em TV aberta, aqui na TV Difusora SBT, acontece às 9h30 da noite, é imperdível. Confronto de volta entre Palmeiras e River Plate, que já tem uma vantagem boa. O Santos também conseguiu um bom resultado, não é isso? Contra o Boca Juniors, empatou, só basta ganhar pelo placar mínimo. A partida entre Santos e Boca acontecendo amanhã. Hoje, Palmeiras e River Plate, você acompanha, só reforçando a partir das 9h30 da noite, aqui na tela da TV Difusora. O Bom Dia Maranhão fica por aqui. A todos uma ótima terça-feira. Continue acompanhando a programação aqui da TV Difusora. Logo mais tem tudo de bom. Tem também Hora D, Jornal da Difusora. Acompanhe também as notícias, as principais notícias aqui do estado do Maranhão e do Brasil e de todo mundo no nosso portal m10.com.br. A gente encerra a edição de hoje mostrando imagens ao vivo do Largo do Carmo, na região central de São Luís, Praça João Lisboa. O Bom Dia Maranhão fica por aqui. A todos uma ótima terça. A gente está de volta amanhã, enquanto marcado às 7 horas da manhã. Até lá.